situações não sejam favoráveis, mas Ele sempre vai estar fazendo algo. Tudo que vem do coração de Deus tem um propósito. Tudo que vem da vontade de Deus tem um propósito. Então você que está me assistindo nesse momento, eu quero pedir que você feche os seus olhos, juntamente com as pessoas que estão assistindo com você. Feche os seus olhos nesse momento e vamos falar com Deus. Por favor, feche os seus olhos. Jesus, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome. Sim, sim, nós te agradecemos, temos forças para te agradecer por um motivo, porque o nosso coração, ele ainda está cheio de esperança. Nosso coração, ele se enche de esperança nas coisas que há de vir, naquilo que há de vir, naquilo que há de acontecer. Sim, Jesus, nós acreditamos e nós cremos que tudo que vem de Ti, tudo que brota de Ti tem um propósito. Tudo que vem do Teu coração tem um propósito. Tudo tem um propósito na terra, no céu debaixo da terra. Então nós
Você declara sobre a sua casa essa noite. Declara sobre o seu lar e diga: tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão nesse lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão nesse lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Veja, Boa noite, queridos, a paz. Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com vocês, tá bom? Eu espero que estejam todos bem, espero que essa noite de domingo esteja sendo uma noite muito agradável e que
o Espírito Santo ele possa falar ao nosso coração, que ele tenha liberdade para falar aquilo que nós precisamos, tá bom? Então que o seu coração esteja disponível. Eu vou orar, tá bom? Paizinho, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã. Te agradecemos, Senhor, por termos a oportunidade, Senhor, de estarmos juntos nesse momento. Mesmo à distância, mesmo cada um no seu lar, Pai. Mas obrigado porque nós temos um lar, obrigado porque nós temos uma família para estarmos juntos, Pai. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, Ele tenha liberdade. Tenha liberdade, Senhor, naquilo que vai ser liberado essa noite, Pai. Que o nosso coração, ele esteja atento, Senhor, e disposto a receber, Pai, a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, na verdade, trazer 3 princípios da fé cristã. Essas 3 coisas, elas são fundamentais para que a gente tenha uma fé cristã vitoriosa, uma fé cristã de sucesso, uma fé cristã, né, segundo a vontade de Deus. Então nós precisamos desses 3 princípios, que é fé, amor e esperança. E eu queria ler com você lá em Colossenses, se você estiver aí com a sua Bíblia, se você estiver aí com a Bíblia no seu celular, tá bom? Acompanhe aqui comigo. Lá em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 4, que diz assim: Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo ele estava endereçando essa carta, né, aos Colossenses, e aí ele estava falando, né, dessas 3 coisas que os colossenses eles tinham, né, e que isso deixava o apóstolo Paulo muito feliz, que eles tinham a fé, tinham amor um para com os outros e tinham a esperança também. A gente, quando nós vamos ler as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver em várias situações ele falando sobre a fé, sobre o amor e sobre a esperança. Mas o que significa essas 3 coisas realmente dentro da nossa caminhada cristã, dentro daquilo que a gente vive em Deus? Então a gente vai entender um pouquinho sobre cada um deles, tá? E aí, a fé, o apóstolo Paulo fala, né, que portanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Inclusive a escola fundamental, né, a gente também está falando sobre fé. Então, assim, muito a gente ouve falar de fé, mas também tem na palavra de Deus que fala que a fé sem as obras, né, ela é morta. E aí eu volto também para a gente refletir, para a gente pensar sobre o que a gente tem feito realmente em relação à fé. Porque muitas palavras nós já ouvimos sobre fé, mas nós estamos exercitando a nossa fé e mais ainda, sabe? Onde está a nossa fé? Ou no que nós temos colocado a nossa fé? A nossa fé ela tem estado em Jesus, porque a nossa fé ela tem que estar afirmada em Deus, em Jesus e na sua palavra. É aí que tem que estar a nossa fé. Então, para eu ter fé em Jesus, para eu ter fé, sabe, naquilo que Ele tem para mim, naquilo que Ele me prometeu, eu preciso de 2 coisas, minimamente. Eu preciso conhecer Jesus,
eu preciso me relacionar com Jesus, me relacionar com Deus, porque eu só confio nas pessoas com quem eu me relaciono, nas pessoas com quem eu estabeleço uma relação mais próxima. Eu não posso confiar em qualquer um. Já dizia minha mãe quando eu era pequena, né? Olha, não confie em estranho, não converse com estranho, não confie. Então nós não podemos confiar em quem nós não conhecemos. Então, para nós termos fé, para nós confiarmos em Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele. Isso é básico. Então, às vezes, a falta da nossa fé, em alguns momentos, tem a ver com não estarmos nos relacionando com Ele como nós deveríamos estar. Porque quando nós estamos nos relacionando com Ele, quando nós olhamos, sabe, firmes para Ele, a nossa fé está nele. Nós confiamos nele. E quando nós lemos a sua palavra, né, porque ler a palavra de Deus também é uma forma de conhecê-lo. Quando nós lemos a palavra, nós compreendemos também naquilo que nós devemos crer, naquilo que nós devemos ter fé. Poxa, quem é esse Jesus? Quem é esse Deus realmente? Eu conheço Ele através da palavra, porque a palavra é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos revela quem é Jesus, a palavra de Deus nos revela quem é o nosso Pai. A palavra de Deus nos fala sobre o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, através da leitura dessa palavra, ele vai nos revelando o Pai, ele vai nos revelando o Filho. Então a gente precisa crer, se relacionar com Jesus para termos fé nele, e precisamos ler essa palavra. Porque às vezes a gente tem fé, mas a gente não sabe no que a gente tem fé, né? Não, eu tenho fé, mas fé em quê? O que tem na palavra de Deus que eu tenho que crer, sabe? E para esses tempos eu tenho crido, é claro que toda a palavra de Deus a gente tem fé, mas sabe, para momentos específicos o Senhor nos traz palavras, nos traz direcionamento. E no que eu tenho fé nesse momento que nós estamos vivendo? A palavra tem uma resposta para isso. Eu preciso ler, eu preciso ter fé e confiar que essa palavra ela é real para mim nesse momento. Sabe? Quando você confia na palavra, quando você conhece a palavra, né, que foi o Senhor que nos deu essa palavra, você consegue estar firme, você consegue ter fé em todos os momentos. Mesmo em meio à adversidade, eu olho lá para o Salmo 91, mesmo diante de que tudo está acontecendo, eu olho para o Salmo 91 e leio, nossa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem confiarei. Sabe, quando a gente conhece a palavra e a gente guarda essa palavra, a gente consegue ter ferramentas para a gente vivenciar as situações. Então eu preciso me apropriar dessa palavra. Eu preciso saber no que eu tenho fé. Eu tenho fé em tudo que a palavra de Deus diz sobre mim, mas o que ela diz sobre mim? Então eu preciso conhecer a palavra e ter fé sobre o que ela diz. Sabe, essa palavra do Salmo 91 diz: 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Queridos, isso tem sido uma verdade na nossa vida, sabe? Eu creio que o Senhor tem nos guardado, tem guardado a nós, tem guardado a nossa família. E eu tenho fé nisso, eu tenho fé nessa palavra, sabe? E quando eu leio a palavra do Senhor, porque para mim a palavra do Senhor são palavras de vida eterna, são palavras de verdade, sabe? E aí quando eu leio essa palavra, eu exercito a minha fé, sabe? Ao ler essa palavra, eu exulto de alegria, confiando no que Ele está me dizendo. Confiando no que Ele está me dizendo, queridos. Então, para a gente ter fé, a gente precisa se relacionar com o Senhor e a gente precisa conhecer a sua palavra para ter fé nela, né?
Então, no que eu tenho fé? Essa fé ela precisa ter conteúdo, ela precisa ser palpável no sentido de eu saber em quem eu estou crendo, que é Jesus. E eu só sei que eu estou crendo quando eu me relaciono com Ele. E no que eu estou crendo? Que palavra é essa? Está aqui. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é viva. Querido, é tempo de nos apropriarmos mais ainda dessa palavra, sabe? De crermos nisso, de crermos, vivermos e ter fé nisso. Poxa, eu acredito, Senhor, que essa é a Tua palavra, Pai. Eu tenho fé que essa é a Tua palavra. Então, vamos ler. Se a gente tem fé que essa é a palavra de Deus, então a gente precisa ler. A gente precisa se apropriar dela. Então, fé no Senhor Jesus, fé em Deus e fé na Sua palavra, naquilo que Ele tem nos dito, naquilo que Ele tem nos ensinado, naquilo que Ele tem nos conduzido para esse tempo. E quando a gente tem fé no Senhor, fé na Sua palavra, isso nos move para uma ação. Porque aí eu lembro novamente aquele versículo, né? A fé sem as obras, ela é morta. Então a palavra, ela nos dá um caminhar, ela nos dá um propósito, ela nos dá uma fortaleza, né? Uma segurança nesse momento. Então a nossa fé, ela não deve estar nessas coisas, sabe? Nas coisas desse mundo, naquilo que o mundo pode nos dar como alternativa. Mas a nossa alternativa sempre deve ser o Senhor. Na verdade, não é a alternativa, a única opção, né? Ela de confiança e de fé deve ser no Senhor. Então, a nossa fé ela deve estar firmada no Senhor. E outro ponto que eu quero falar é sobre o amor. E quando eu lembro, né, sobre o amor na Bíblia, o primeiro versículo que me vem não é aquele versículo de Coríntios, né, sobre o amor, mas é lá em Marcos, capítulo 12, do versículo 30 ao 31, que diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Queridos, quando eu me deparo com essa palavra, sabe, sobre amarmos o Senhor acima de todas as coisas. Quando a gente fala de amor, às vezes a gente se derrete todinho, né? Oh, amor! Mas às vezes a gente, quando fala de amor, a gente não lembra do Senhor. A gente sempre está lembrando, né, da pessoa que a gente ama, da pessoa que a gente quer bem. Mas às vezes a gente esquece a primeira pessoa que precisa ser amada, que é o Senhor, né? Ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Então, quando a gente falar em amor, a primeira coisa que tem que vir ao nosso coração, ao nosso entendimento, é o Senhor, né? Então, nesse momento em que o mundo está passando, que nós estamos vivenciando, onde nós tivemos que virmos para dentro das nossas casas, eu convido a gente a entrar ainda um pouco mais, entrarmos também dentro de nós e analisarmos, pedirmos para o Espírito Santo, sabe, que está em nós, que Ele possa nos revelar, nos trazer entendimento, se realmente nós temos amado a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, se nós temos amado a Deus sobre todas as coisas. Eu creio que esse momento é muito propício para isso, sabe? E é um momento que nós devemos aproveitar mesmo. Eu acredito que é uma oportunidade de alinharmos algumas coisas, sabe? Que ainda precisavam ser alinhadas, às vezes, na correria do dia a dia, nos afazeres, entre casa, trabalho, entre família, entre tantas coisas que o mundo nos traz.
aí às vezes a gente acaba esquecendo alguns pontos, alguns princípios da palavra de Deus. A gente até sabe, mas às vezes a gente não consegue vivenciá-los de fato e de verdade. E amar é você dar valor, né? É você valorizar aquilo. Então, assim, a gente tem que amar o Senhor de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Será que nós estávamos fazendo isso antes de tudo isso acontecer? Ou será que nós estávamos vivendo a nossa vida e amando a nossa vida e amando as coisas que nós fazíamos, amando as pessoas com quem nós estávamos nos relacionando e esquecendo de amar a Deus? Sabe, queridos, amar alguém pressupõe querer se relacionar com elas, se relacionar com ela. Eu, por exemplo, amo muito meu esposo e se eu tô na cozinha, eu digo, vem cá, fica aqui comigo pra gente ficar conversando. Se ele tá aqui trabalhando no escritório, eu dou um jeito também de vir trabalhar aqui perto dele, por mais que a gente não possa se falar porque nós dois estamos trabalhando, mas o fato de estar perto dele, assim, me deixa tão feliz. Então, quando a gente ama alguém, a gente quer estar perto dele, a gente quer se relacionar com ele. E será que o nosso entendimento estava desejando isso, se relacionar e estar com Deus? Será que o nosso entendimento, ele estava buscando esse relacionamento com Deus, esse relacionamento próximo, que vai além de ir a um culto de domingo, que vai além de você postar uma frase ou um versículo bíblico lá no grupo do WhatsApp ou nas suas redes sociais? Amar o Senhor vai além disso. Amar o Senhor pressupõe estar com Ele, ouvi-lo, se relacionar com Ele. Então a gente precisa entrar para dentro de nós, pedir que o Espírito Santo nos mostre como realmente estava o nosso amor pelo Senhor. Sabe? E se o amor esfriou um pouco, essa é a oportunidade, sabe? De você falar com o Espírito Santo, de você pedir perdão a Deus e pedir que Ele reavive novamente essa chama do amor pelo Senhor. O segundo ponto é sobre amar, né? Que ele fala, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse momento é um momento muito propício também para isso, para amarmos o próximo. Mas às vezes quando a gente fala de amar o próximo, a gente imagina assim, amar e ajudar as pessoas que estão lá na África. Amém, a gente ajuda, a gente abençoa a vida delas. Mas o próximo é a pessoa que está mais próxima de nós. E a gente tem feito isso na nossa igreja, né? Nós temos tido algumas ações para ajudar algumas pessoas nesse momento, e amém por isso, queridos, amém, que nós continuemos assim, cooperando e ajudando o próximo. Mas eu quero te perguntar sobre o próximo que está bem aí com você, que está aí sentado no sofá com você, que está deitado na rede ao seu lado. Esse é o momento da gente enxergar a nossa família, de enxergar a nossa mãe, de enxergar o nosso pai, enxergar o nosso irmão, enxergarmos os nossos filhos e amarmos a eles. E como eu falei, amar pressupõe um relacionamento, sabe? E um relacionamento saudável, porque quando eu amo alguém, eu busco ter um relacionamento saudável. Eu não quero brigar, sabe? Eu faço de tudo para não brigar, para não ter nenhuma desavença, porque eu não quero que tenha algo que atrapalhe, sabe, isso. Então eu quero chamar a atenção para a gente ter esse momento também, um momento de olharmos mais para a nossa família, para aprendermos a amar mais os nossos esposos, amar mais as nossas esposas. E quando eu falo isso, eu falo de ações, queridos, ações mesmo, sabe, não só de palavras da boca para fora, mas de ações, de você tirar um tempo para conversar, para você ajudar um ao outro, de você suportar o outro nas suas fraquezas, porque quando tá todo mundo em casa que a gente vê mais evidentemente assim os defeitos, né?
do outro, as fragilidades, na verdade, do outro, porque fragilidades todos nós temos. E aí o amor, sabe, ele tudo suporta. Aí cabe, né? Lá em Coríntios, o amor ele tudo suporta, ele espera, sabe? Então você esperar o tempo do outro, você suportar a fraqueza do outro. Às vezes em coisas simples, mas às vezes a gente acaba se estressando, às vezes a criança, sem querer, derrubou uma água ali no chão, e aí você já foi um motivo para causar um estresse ou um momento desagradável em família, sabe? A gente ter compreensão com o outro. Nossa, você derrubou, foi sem querer, né? Eu tenho certeza que foi sem querer, ou se foi querendo mesmo, não pode. Vamos ter cuidado, vamos ir juntos aqui. Às vezes seu marido fez alguma coisa que você não esperava que ele fizesse, né? E aí ter paciência, ter esse amor com o outro, queridos. Não adianta, querido, nós ajudarmos os irmãos da igreja, nós ajudarmos as pessoas que a gente não conhece. Não adianta se a gente não vive isso na nossa casa. Então a gente precisa amar as pessoas que estão próximas de nós, cuidar delas, se relacionar com elas, sabe, viver em harmonia. Então eu quero chamar a atenção para a gente amar também esse próximo, que é a nossa família, vivermos bem com ela. E por último eu quero falar sobre esperança. Lá em Colossenses, né, o apóstolo Paulo, ele fala da esperança na vida eterna, da esperança nos céus. E a gente, enquanto cristão, a gente não pode esquecer disso. A gente fala de fé, a gente fala de amor, mas às vezes quando a gente fala de esperança, a gente fala da esperança de dias melhores, a gente fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, e às vezes pensando nas coisas que a gente já vivenciou que foram muito boas. Mas a esperança que a Bíblia nos fala muito forte é da esperança que nós cristãos devemos ter nos céus, na nossa vida nos céus, da vinda de Jesus, sabe? E às vezes a gente, como cristãos, às vezes a gente esquece essa esperança dos céus, de um dia morarmos com Jesus. Às vezes a nossa esperança de um futuro está na esperança de trocarmos um carro, às vezes a nossa esperança do futuro está na esperança de conquistarmos a nossa casa própria. Nossa esperança às vezes está em comprarmos uma mobília nova, em terminarmos a nossa faculdade, em termos um emprego melhor. Não, eu tenho esperança de que isso vai acontecer na minha vida. Eu não estou querendo dizer que a gente não deva sonhar, mas eu estou querendo dizer que a esperança do crente de um futuro tem que ser desejar os céus, desejar estar com o Senhor. Sabe, tudo isso está relacionado, porque quando eu tenho fé em Deus, quando eu amo o Senhor, a esperança é uma consequência dessa fé na sua palavra, dessa fé nele e do amor nele, porque quando eu amo, eu quero estar com ele para sempre, para toda a eternidade, e aí a gente tem esperança de estar com ele na eternidade. A gente tem a esperança de que o sacrifício de Jesus na cruz, que a ressurreição me trouxe salvação, a salvação de uma vida eterna com ele, de estar com ele lá nos céus e não nessas coisas terrenas. Então, quando a nossa esperança é essa, as coisas que acontecem no mundo, é claro que a gente, em algum momento, a gente fica preocupado, a gente intercede pelo mundo, porque a gente não quer que essas pessoas se percam. Mas quando a nossa esperança está nos céus e uma vida eterna, sabe, a gente consegue passar por tudo isso olhando para os céus, olhando para ele, sabe? Eu lembro de um hino que eu escutava muito quando eu era criança, o hino da harpa, que diz assim, vou cantar mais ou menos. Gabriel, tapa aí os ouvidos, Maiara.
Era assim: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Eu lembro que quando a gente cantava esse louvor na igreja, sabe? Aquele sentimento de esperança, aquela força, sabe, de estar com o Senhor nos céus, era muito forte. Eu lembro que eu, enquanto criança, os meus sonhos, eu ficava imaginando como seria lá no céu, eu ficava imaginando como era essa rua de ouro, eu ficava imaginando se lá no céu ia ter o meu bichinho de estimação, se a minha cama também ia ser de ouro, sabe? Como seria estar com Jesus, o que ele iria falar sobre mim. Eu ficava imaginando, sabe, qual seria o nome que ele iria me dar, porque a Bíblia fala que lá nós receberemos, né, um novo nome. Eu ficava imaginando, poxa, qual será esse nome que eu vou receber? Então eu ficava sonhando em estar nos céus. E às vezes nós cristãos deixamos de sonhar com os céus, sabe? Às vezes a gente coloca toda a nossa expectativa aqui na terra, então tudo que acontece nos abala, porque a nossa expectativa está nesse mundo. Então a gente fica imaginando, a gente fica agora, às vezes, com a esperança de que, poxa, quando tudo isso passar, como é que será o mundo depois de tudo isso? O que eu vou fazer depois de tudo isso passar? Depois que esse mal passar, como será que vão estar as profissões? Como é que vai estar o mercado de trabalho? Como é que a gente vai passar a viver? Então a gente começa a pensar só sobre as coisas terrenas, só sobre as coisas desse mundo. E a gente se esquece que a gente é cidadão dos céus. A gente é cidadão dos céus. A gente deixou de sonhar com a nossa pátria amada, sabe? Com a Canaã celestial, queridos. E eu quero trazer novamente essa esperança para nós que somos cristãos. A esperança numa vida eterna com Deus nos céus, sabe? Onde lá a gente vai comer, sabe, do fruto da vida. Adão, ele provou, sabe, do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus o tinha proibido. Mas a gente vai poder experimentar do fruto da vida, a árvore da vida, sabe? A gente vai poder viver isso com Ele lá nos céus. Eu gosto de ler lá em Apocalipse 22, que nos fala sobre essa cidade, querido, nos fala sobre, lá no Apocalipse 21, fala sobre o novo céu e a nova terra, fala sobre como é a nova Jerusalém, sabe? E no capítulo 22 continua falando sobre um rio de águas puras. Queridos, eu quero sonhar com isso, e essa é a minha esperança. Essa deve ser a tua esperança, sabe? Se você quiser, você pode ler Apocalipse. Se você quiser ler lá a partir do capítulo 21, capítulo 22, nos fala desse lugar onde a Bíblia nos promete. Aí, volta para a fé de crer que eu viverei isso, de crer que esse é meu lugar e é para esse lugar que eu vou. Esse é o meu futuro. Então que a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança possam estar firmes. Vamos realinhar esses 3 princípios da nossa fé, para que a gente consiga em todo o tempo permanecer firme no Senhor, permanecer firme na sua palavra, amando o Senhor sobre todas as coisas e com a esperança de estarmos com Ele na Canaã celestial. Querido, que Deus em Cristo vos abençoe. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Um grande abraço. Amém.